Bem-vinda, amada alma! Olá! Olha, o vídeo de hoje é uma recomendação que vocês trouxeram pra gente explicar como a gente encara a espiritualidade e a religião, tanto nas nossas vidas pessoais, quanto principalmente dentro do relacionamento. Eu e a Fê, a gente sempre fala, né, nos nossos vídeos que a gente frequenta muitos lugares diferentes, então a gente vai em várias fontes, no budismo, no hinduísmo, no xamanismo, na medicina chinesa também, que tem um aspecto filosófico por trás de tudo, na japonesa também. Sim. Então assim, a gente vai trazer pra vocês aqui a nossa experiência como casal dentro da espiritualidade e da religião, e que vocês possam se inspirar nos nossos aprendizados pra trazerem insights pra vida a dois de vocês e também a vida solteiro, né? Bom, vamos lá. Como tudo começou? Acho que isso pode ser uma breve introdução, assim, de como a gente foi conectando religiões e espiritualidade. Enfim, desde pequena, bem resumidamente, eu sempre fui uma pessoa muito ligada nessas questões de espiritualidade, peixes com ascendente em peixes. Então, frequentei muitos lugares, estudei no colégio católico, mas nunca me identificava muito, então sempre fui buscando por mim mesma. E meus pais foram super livres, assim, sempre me deixaram muito livres pra escolher um lugar que realmente me sentisse bem. Foi então que a primeira coisa que eu conheci foi o espiritismo kardecista, que é algo que eu tenho muita admiração, muito respeito. Foi onde eu acho que muitas das minhas crenças foram fundadas e embasadas. Isso eu tinha lá por volta dos meus 13, 14 anos. Depois eu conheci a arte Mahikari, que é uma imposição através das mãos, né, uma energização. Depois fui pro xamanismo. E aí, conta um pouquinho da sua experiência pra gente ir ao encontro aí das nossas. Muito bom. É muito legal dizer que a gente vai explicar uma timeline do processo pra chegar na ideia final. Então acompanha a gente nesse vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrita, dá um like aqui, porque isso é muito importante pra gente, principalmente que nós estamos no começo. Então, dê o seu like. Eu não dava like por preguiça, porque eu falava, não, preguiça, tô aqui, vou ter que chegar lá, dar like. Por gentileza e amor, dê o seu like. Agora, aqui, aperte o botãozinho, o joinha. Bora. Então, seguinte, eu também tive uma família muito igrejeira. No começo, eu fui obrigada a fazer primeira comunhão, etc. E aí eu não entendia quem era Deus e Jesus, eu achava que era a mesma pessoa. Eu não acreditava em nada que estava escrito na Bíblia, eu não conseguia me conectar na igreja nem nada. Eu ia lá pra comer trufa das mulheres que ficavam na porta da igreja vendendo. Eu não me sentia conectada nem com ninguém, nem com a espiritualidade, nem com anjos, nem comigo mesma. E aí, eu sempre gostei de coisas mais místicas que tivessem a ver com a natureza. Então eu gostava de entender por que aquilo estava acontecendo através das leis naturais. O que tinha muito a ver com biologia, que era uma matéria que eu sempre gostava muito, desde que eu sou criança, que eu estudo lá na escola, professor de biologia eu adorava. Então, muito interessante que pra mim, a ciência e a religião sempre ficaram muito juntas, porque eu achava muito mágico eu olhar a cebola dentro lá do microscópio e ver aquelas coisas acontecendo, e essa inteligência, e eu não entendia como é que isso tinha surgido do Big Bang, então eu sempre tive muita dúvida, e por não conhecer bem nada quando eu era criança e adolescente, eu tinha muito medo da morte. Então eu tinha crise do pânico muito forte quando eu pensava em morrer. E foi por isso que o xamanismo me chamou tanto, porque eu queria debater, eu queria acabar com o meu medo da morte, que era muito ruim. Todas as vezes que eu pensava em morte, eu pensava no infinito, eu ficava completamente fora de mim e ficava com muita ansiedade, muita angústia no peito, no coração, eu começava a chorar em desespero. E aí eu comecei a ler um livro do xamanismo que eu comprei num sebo pela internet, e quando eu conheci a Fê, a gente falou sobre esse tema. Então a gente se conectou e ela me falou que ela frequentava uma roda xamânica. E aí, como eu tava gostando muito de pesquisar sobre religião, sobre consciência, sobre meu medo da morte, eu nunca gostei de ter medo das coisas, né? Eu tenho medo de tubarão também, eu não gosto, eu sempre vou no mar, eu tento entender de onde meu medo surge, eu gosto de ir na frente, na cara do medo. E aí foi por isso que eu comecei a estudar sobre religiões e cheguei no xamanismo e me pareceu muito interessante, porque uniu essa sacralidade das forças da natureza e dos animais e das plantas com a ciência. É muito louco isso, explicar isso, mas é real. Tanto que a gente consagrou a ayahuasca durante muito tempo
por muito durante muito tempo seguido. Pra mim tem muito de ciência dentro da ayahuasca, porque tem o dimetiltriptamina, né, o DMT, que faz com que a gente acesse um grau de subconsciente e de consciência que é muito parecido com o que a gente sente quando a gente nasce, quando a gente morre, né? Aqueles filmes que mostram quando a pessoa vai morrer, que mostra toda a vida dela, enfim, a gente tem uma consciência muito maior. Aí eu comecei nesse lugar de descobrir várias religiões. Eu também tive minhas influências aí no budismo, no hinduísmo, e a Fê ia muito no caminho dela, eu no meu, e a gente ia trocando uma com a outra, o que é muito interessante para um relacionamento, porque cria mais conexão e cria interesse, né? Do tipo, nossa, você sabe de uma coisa que eu ainda não sei, me conta mais. E além disso, né, o que eu acho muito interessante, que depois de um tempo do relacionamento, é muito legal quando você cruza jornadas. Eu e a Fê, nós somos bem parecidas nesse sentido de estarmos sempre em desenvolvimento do caminho espiritual. E às vezes eu vou pra uma vertente que ela não tá muito afim de ir. E ela vai pra uma vertente que eu não tô muito afim de ir. Então, qual é o ponto da conversão? É que, por mais que a gente não esteja interessada, né, de seguir aquela vertente por aquele momento, nós somos interessadas uma na outra. Isso faz com que a gente se complemente no sentido dos estudos. Então, beleza, eu não vou frequentar o lugar que ela vai, um exemplo assim, mas ela me conta o que ela faz. E aí eu entendo se aquilo faz sentido pra mim ou não. Eu acho que isso é muito legal quando a gente fala também de você ser uma pessoa aí mais open mind, assim, mais cabeça aberta, né? No sentido de você realmente estar disposta a ouvir e a respeitar aquilo que o outro está trazendo pra você. E isso é muito importante dentro de uma relação. E eu não tô falando só de religião, né? Eu acho que em todas as coisas, mas como o vídeo é sobre religião, especificamente nesse caso, eu acho que é muito legal, porque vira uma complementaridade, né? A gente começa a, de fato, tanto se interessar por o que uma outra tá trazendo, mas também entender que, no fundo, tudo leva ao mesmo lugar. Tudo leva ao mesmo lugar. A gente é universalista, então, por saber disso, por saber que eu tô com uma pessoa que não tem preconceito e pré-julgamento contra nenhuma religião e nenhum estado de consciência, é muito legal, porque eu posso ir me aventurar e pesquisar sobre as coisas que eu me interesso, contar pra ela, e eu sei que ela não vai me julgar, eu sei que isso não vai ficar entre nós, isso vai ser um elo e não uma separação. E também me força, no bom sentido, né, me estimula, melhor dizendo, a adaptar aquilo que eu tô descobrindo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu li, aquilo que eu ouvi, para a linguagem e para aquilo que a Fê já assimila como positivo. Então, por exemplo, eu sei que ela adora medicina chinesa, eu sei que ela adora o Bruce Lee, as artes marciais, e como ele colocou a dança dentro da arte marcial, e o modo como ele foi pegando o melhor de cada vertente, né, do karatê, de outras lutas, de outras artes marciais, e foi colocando dentro do Jeet Kune Do, que foi a arte marcial que ele criou. Então, eu sei que quando o assunto dá pra mesclar com isso, eu já falo, amor, olha só, exatamente como o Bruce Lee falava lá, olha o que apareceu aqui. Lá no budismo, eles falam assim assado, ou no hinduísmo, assim assado. Então, é muito interessante isso, porque a gente consegue ser a gente mesma, a gente consegue se aprofundar em temas, em consciências, em religiões diferentes e, ao mesmo tempo, também juntas. E isso é muito positivo, porque quando a gente começou a ir no xamanismo, a gente ia nas rodas de cura, e era toda quinta-noite, a gente ia nos rituais de ayahuasca. Então, a gente estava num objetivo de expandir a nossa consciência e descobrir os mistérios que os índios deixaram pra gente, né? Então, isso é muito legal, porque aí a gente tem um momento que a gente vai juntas, mão com mão, e a gente tá num caminho uníssono ali. E também tem influências de fora. Então, eu acordo de manhã, eu adoro ouvir mantra e repetir os mantras, porque eu sei que aquela vibração entra no meu corpo e ela é capaz de me modificar em estado mental, emocional, de pensamento e até físico. E a Fê, ela gosta de lutar, por exemplo, ela gosta de artes marciais. Então, pra ela, quando a gente tá vendo alguma coisa do Bruce Lee, ela vai e repete os golpes na frente da televisão quando ela tá passando assim. Então, pra ela, esse é um tipo de meditação, esse é um tipo de alívio da mente e até de religião mesmo, porque religião, na origem da palavra, é religare, né? É te reconectar com você mesmo, com aquilo que é sagrado pra você. Então, a gente entende como religião várias coisas, né? Até alimentação pra gente pode ser uma religião. Com certeza, principalmente. E assim, eu já vi muitos relatos de casais que se encontraram por conta da religião, mas também se separaram por causa dela. E eu acho que é muito importante falar uma coisa, inclusive a gente pode fazer um vídeo sobre isso, que é manter a individualidade, né? Então, assim, não é porque eu gosto disso
que a minha parceira ou meu parceiro tem que gostar também. Claro, tem coisas, por exemplo, na minha visão, que eu sempre delimitei. Eu quero estar com uma pessoa que tenha crenças similares às minhas. Elas não precisam ser as mesmas, mas que seja uma pessoa que me acompanhe nesse caminho. Por quê? Pra mim, espiritualidade é muito importante. Então, talvez, pra você que tá assistindo esse vídeo, pode pensar assim, poxa, o esporte pra mim é uma coisa muito importante. Então, eu quero estar com uma pessoa que seja esportista também, porque isso me estimula. Então, uma das coisas que eu queria pra mim é estar com alguém que fosse espiritualizada. Eu também, a gente colocou isso nas nossas cartas do universo, exatamente. Né? Mas isso não significa que ela precisa ser budista, que ela precisa ser... Não, ela segue o caminho dela, até porque o nosso caminho espiritual é muito único, né? A nossa jornada de autodescoberta, de autoconhecimento, ela é completamente nossa. O outro, ele tá ali como o nosso espelho, ele tá ali como a pessoa que vai caminhar com a gente lado a lado, mas não significa que a jornada é a mesma, né? O importante é você olhar para a mesma direção. Isso! E tem fases, né, amor? Porque eu lembro que a gente tava juntas no xamanismo, mas depois eu comecei a ficar muito mais interessada na Umbanda, na incorporação. A gente até foi trabalhar no centro, que era um centro universalista, então ele não era umbandista, nem xamânico, nem católico, nem espírita, mas era tudo isso ao mesmo tempo, né? Cada fase do nosso relacionamento, das nossas vidas individuais, a gente se debruçou sobre um tipo de consciência ou de religião. E aí tinha momentos que a Fê tava afim de ir no centro, eu não tava tão. Às vezes ela tava muito mais pro espiritismo e eu muito mais pra Umbanda. Às vezes a gente troca, né? E eu tendo a ser uma pessoa muito mais abstrata que a Fê. Então, por exemplo, quando eu fiz o Namyo Renge Kyo, que é é como se fosse um mantra que a gente repete, e você vai pro Daimoku lá, pra aquele lugar que você entoa essa sequência, né, de sons, e você consegue milagres na sua vida. E eu fiz isso, eu realmente acredito nisso. De fato, eu acredito em coisas muito simples e muito abstratas. A Fê, ela tem um aspecto muito mais de fé raciocinada, né, amor? Ela questiona muito mais. Então, às vezes eu tô fazendo uma coisa, ela fala, não acredito que isso vai funcionar. E nem por isso a gente briga, nem por isso ela me desautoriza, nem por isso ela faz, sabe? Não. E isso é muito importante no relacionamento. É você estar disposta a enxergar as belezas da diferença que aquela outra pessoa tem com você. E saber respeitar também, né? Por exemplo, como eu gosto muito dessa parte também de artes marciais, enfim, do corpo, tudo aquilo que me liga ao meu corpo, eu acho muito válido. Então, uma coisa que o Caminho Vermelho me ensinou, né, que é o do xamanismo, principalmente falando aqui do xamanismo mexicano, é uma cerimônia que se chama Temazcal. A Fê, por exemplo, não gosta do Temazcal. Nunca nem fiz, mas eu não quero ir. Me dá agonia. Ela fala que ela fica sofrendo lá dentro com calor. Eu falo, por quê? E ela nunca nem foi. Então, é uma coisa que eu respeito. Eu falo, amor, seria legal você conhecer, né? Eu acho que seria uma contribuição pra você. Mas ela falou assim, não, eu acho que não. Eu falei, beleza, então é isso. Eu vou e tá tudo certo, como eu fiz no começo do ano. É muito a gente saber que o relacionamento é uma dança, né? E que não é porque o outro tá num passo diferente do seu que ele tá errado. O importante é que vocês estejam no mesmo ritmo, né? Os passos ali são a complementaridade, são aquilo que deixa o relacionamento mais sexy, no sentido de... interessante. Exatamente, no sentido de interessante. Muito interessante, hein? Olha, eu gostei dessa fala dela, achei ótimo. E nosso próximo vídeo, por favor, comentem aqui se vocês têm alguma sugestão, o que vocês querem que a gente aprofunde, enfim, fale. Eu acho que pode ser uma contribuição a gente falar das armadilhas da espiritualidade. Pode ser, né? Porque dentro de vivências LGBTQIA+, existe muito preconceito dentro das próprias religiões e da espiritualidade, com essa história de gênero e sexualidade, e a gente vai abordar isso melhor num outro vídeo. Agora, eu vou dizer pra você uma coisa que é importante de tudo que a gente falou aqui. Eu, como especialista em relações saudáveis, né, digo que é muito, muito, muito importante que você saiba os seus valores, que você saiba a sua filosofia de vida, e que, por exemplo, se você tiver uma religião muito restritiva e você não considerar isso na hora de se relacionar com alguém e se envolver e querer viver essa vida com uma pessoa que não está compatível com o seu modo de vida, com seus valores e com sua filosofia, você vai sofrer muito e a pessoa também. Então, sim, se uma pessoa não é espiritualizada, pra mim não serve eu viver uma vida com ela. Porque eu já vivi experiências que eu tive que convencer, ficar tentando convencer a pessoa que eu não tava louca, ficar tentando convencer a pessoa que aquilo existe, que aquilo é real. Então é muito mais fácil quando você sabe os seus valores, você sabe a sua filosofia e você não dá o braço a torcer. E você fala, tá bom, eu acredito nisso. Então eu quero alguém que também acredite nisso. Porque muitas
pessoas caem nessas armadilhas de quererem conquistar outra pessoa com coisas que elas não têm. Então, por exemplo, eu sou super fã da espiritualidade, sou super mística, vamos supor que a pessoa que eu tô querendo estar junto não é. E aí eu fico querendo me mostrar que eu sou melhor, mostrar que eu sou interessante, ou mostrar que eu tenho coisas legais que ela não sabe, pra tentar conquistar essa pessoa. No final das contas, o importante é você se lembrar que se você tem um valor, tem uma filosofia de vida, se a religião, se a espiritualidade tá num desses parâmetros essenciais para você, seja de valores pessoais ou de filosofia de vida, é fundamental que você não desista disso. Não abra mão. Considere isso na hora de escolher uma pessoa para sustentar e nutrir um amor real e recíproco, porque senão você vai ficar jogando isca pra pessoa se interessar por você, como se você tivesse algo que essa pessoa ainda não tem, então querendo dar pra ela essa sensação de preencher o buraco que existe lá dentro com as coisas que você já sabe, com o jeito que você preencheu os seus buracos, e aí é meio que uma isca pra essa pessoa ficar ligada a você, criar dependência emocional, criar interesse, e aí muitas vezes essa pessoa não vai estar nem aí se você é espiritualizado ou não, ela vai dar de ombros para as coisas que você acredita, e mais pra frente, o que serviu para aproximar, causar interesse e mistério, vai servir para afastar. Eu não acredito que os opostos se atraem, pelo contrário, eu acho que eles se repelem nesse sentido. Então eu acho que a gente tem que entender que não podemos abrir mão de coisas que são importantes pra gente, até porque essas coisas são a nossa essência. Veja só, tudo que é muito importante pra você, se não é aquilo que te motiva, que te faz feliz, que de fato vem do seu coração, então isso é sua essência, isso é o que te motiva, o que te deixa feliz. Não abra mão disso. Saiba ser flexível no que a gente falou quando você tá com uma outra pessoa que também caminha na mesma direção que você, então não queira também impor sempre as suas verdades, as suas vontades, mas entenda que você é o maior ser sagrado da sua vida. Então saiba que tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você quer é importante pra você. Não deixe que outra pessoa apague isso. Saiba escolher, saiba atrair a pessoa certa, que também pensa assim. Exatamente. Muito bom, maravilhoso. Gratidão. Isso. Beijo, deixe seu like, se inscreva no canal e estamos te esperando para a próxima. É isso. Gratidão. Beijo. Gratidão. Namastê.